Olá pessoal, eu sou Joesley Lopes, sou aluno de pós-graduação em Física da UFES, a nível de doutorado, da área de matéria condensada. Sou orientado pelo professor Dr. Marcos Vinícius dos Santos Rezende e co-orientado pelo Dr. Ricardo Daniel Soares Santos. Nessa apresentação, irei falar da simulação atomística das propriedades estruturais e mecânicas do composto RbCdF3 sob pressão endostática. Essa apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, motivação, objetivos, metodologia computacional, resultados e conclusão. Introdução. As fluoroperovskitas são materiais de fórmula química geral AbF3, onde o A vai ter um metal alcalino e o B vai ter um metal alcalino terroso ou um metal de transição. Portanto, o RbCdF3 é uma fluoroperovskita, cuja célula unitária é formada por simetria cúbica PM3M de grupo espacial, e número 221, com parâmetro de rede igual a 4,40 angstrom, com ângulos de 90 graus entre si, e volume de 85,18 angstrom. Os dados experimentais desse material são encontrados no ICSD. Na figura 1 temos a representação da célula unitária do RbCdF3, onde temos octaedros de CdF6 e dodecaedros de RbF12. Esse é um material que é sintetizado a uma temperatura relativamente baixa, a 500 graus Celsius. Motivação. Recentemente, as fluoroperovskitas têm chamado a atenção por apresentarem propriedades de dosímetro de radiação ionizante. Então, recentes trabalhos são feitos nesse sentido, inclusive com o RbCdF3. O RbCdF3, como o potencial de dosímetro, é utilizado para dosimetria de radiação de raio-x e de UV profundo ultravioleta menor que 270 nanômetros. Ainda, eles apresentam, essas fluoroperovskitas, alta energia de band gap, baixa hidroscopicidade, que é a capacidade de absorver água, alta resistência térmica e durabilidade mecânica. Esses materiais ainda têm uma característica interessante, que eles apresentam transição de fase a alta pressão e também a variação de temperatura, transição de fase estrutural, de cúbica para tetragonal. Ainda, eles também têm a característica, esses fluoroperovskitas, de serem eletrodos seletivos. Eletrodos seletivos de íons são sensíveis à concentração de flúor e são materiais que conduzem íons de flúor. Esses íons de flúor são móveis. Portanto, eles podem ser utilizados como ânodos de fluoreto. Há trabalhos relacionados a esse fim. E aí, esses fluoretos funcionam como materiais de armazenamento de energia de alta densidade e ciclo longo. Esses materiais também podem ser utilizados, têm potencial de utilização como lasers. Estudos espectroscópicos do RbCdF3 dopado com cromo revelam essa propriedade. Esses lasers vão possuir alta faixa de sintonia e alta potência. Objetivos desse trabalho. O objetivo é realizar a modelagem computacional atomística da estrutura do RbCdF3, assim desenvolver um conjunto de potenciais que descrevem bem as propriedades mecânicas e estruturais desse composto, investigar as propriedades mecânicas do RbCdF3, mostrar o comportamento das propriedades estruturais e mecânicas sob alta pressão, investigar se existe transição de fase com a variação da pressão. Metodologia computacional. A simulação atomística aqui utilizada baseia-se na minimização da energia e as interações feitas por meio de potenciais interatômicos. O software que a gente utiliza é o GUP, desenvolvido por Julian Galli. O GUP é um software de código aberto que recentemente, por essa questão, recebeu uma implementação em Python e que essa implementação ajuda no ajuste dos potenciais, o qual consome muito tempo na hora da modelagem.
Então, esses potenciais são divididos da seguinte forma: um potencial de Coulomb para interações de longo alcance e um potencial de curto alcance, que é o potencial de Buckingham. Esse potencial de Buckingham ele vai ter uma parte que vai ser de termo repulsivo e outra parte de termo atrativo. Nesses potenciais, o A vai representar a repulsão entre os íons ou pares de íons separados por uma distância. O ρ é o tamanho, dimensão e dureza desses íons, e estipula o alcance do potencial. E o C modela a dispersão dos íons devido às forças de Van der Waals. Nesse modelo, ainda temos o Shell Model, que vai modelar os íons, subdividindo eles em casca e caroço. No caroço contém toda a massa do íon e a casca é acoplada ao caroço por meio de uma mola sem massa. A carga da casca mais a carga do caroço vai fornecer a carga desse íon. Resultados. Então, os parâmetros estruturais foram ajustados e comparados aos dados experimentais e tiveram um bom ajuste. Por conta disso, vamos ter mais confiabilidade aos potenciais utilizados e desenvolvidos, bem como o método aplicado. Os potenciais desenvolvidos estão apresentados na tabela 2. Os parâmetros já mencionados estão expostos nessa tabela. O termo de mola pego da literatura de trabalhos de fluoretos já reconhecidos. Esses potenciais também podem ser utilizados nos fluoretos percussores, que são utilizados em cálculos de defeitos. As interações de RB e CICD e seus segundos vizinhos é considerada fraca e negligenciada. As constantes elásticas também foram investigadas e comparadas com os dados experimentais. Os dados de outra técnica computacional foram coletados a fins de comparação, que é o DFT, densidade funcional. Os critérios de estabilidade foram atendidos e esse pequeno desvio que a gente observa na C12C44 é estimado em 20% e está dentro do limite permitido, inclusive para cálculos de DFT. As constantes dielétricas não têm trabalhos experimentais na literatura que relatam estudos a esse respeito. Logo, nosso trabalho se torna um guia para trabalhos futuros. William Gale traz certos pontos que a gente pode conseguir por meio do estudo das constantes dielétricas. A resposta de um sólido a um defeito carregado depende do inverso da constante dielétrica. Seu valor real varia de acordo com a frequência do campo elétrico aplicado. No limite estático, todos os graus de liberdade do cristal, tanto nuclear quanto eletrônico, são capazes de responder ao campo elétrico de baixa frequência. No limite de campo elétrico de alta frequência, as oscilações é maior do que a frequência vibracional máxima do material e, portanto, apenas os elétrons são capazes de responder à perturbação com rapidez suficiente. Os módulos de Boole, Shell Model, Young Modulus, a relação de Poisson e Cauchy também foram investigados, isso a 2 GPa, para que houvesse uma melhor convergência entre os dados experimentais e simulados. Os dados experimentais foram coletados desse trabalho do Rossell e também dados de FT foram utilizados a fins de comparação. A descrição desses potenciais é bem apresentada na literatura. Portanto, o módulo de Boole vai representar a resistência à compressão do material. O RBCDF3 é tão resistente à compressão quanto o calcário e o granito. Esse cálculo é feito aumentando infinitesimalmente a pressão e a diminuição relativa do volume resultante. Já o Shell Model, chamado de módulo de Hill, é calculado com a média aritmética dos módulos de cisalhamento de Hells e Voigt, a resistência à deformação plástica, que é o módulo de Hells, e a tensão de cisalhamento, que é o módulo de Voigt.
Então, o RBCDF3 se mostrou mais rígido do que o KCDF3 e o KSCDF3. A elasticidade longitudinal, que é o módulo de Young, é medido entre a razão da tensão e do alongamento e vai nos dar resistência ao alongamento ou compressão durante a deformação elástica. A resistência à fratura vai ser dada pela relação de Poisson e ela é medida feita a relação entre a deformação transversal e longitudinal. Para fins de comparação, materiais que possuem esse coeficiente de 0,1 a 0,25 têm facilidade de ter fratura e materiais que têm esse coeficiente de 0,35 a 0,49 têm dificuldade de ter fraturas, são mais resistentes. O bronze tem um coeficiente de Poisson igual a 0,34. Ainda é possível fazer a relação entre o módulo de Book e o Shell Model e obter a natureza do material. Um material quebradiço seria aquele que tem essa razão menor que 1,75 e o material dúctil seria aquele que tem essa razão maior do que 1,75. O RBCDF3 então se mostra o material dúctil. Lembrando que todos esses cálculos estão feitos a 2 GPa. Ainda é possível fazer a relação de Cauchy e observar a natureza da ligação. Se essa relação nos der um valor positivo, então a ligação iônica é predominante. Se nos retornar um valor negativo, as ligações covalentes não podem ser desprezadas. Ainda foi estudado as propriedades mecânicas sob alta pressão e esse estudo ajuda na melhoria de materiais e desenvolvimento de novos dispositivos. Também pode revelar transições de fase e também a natureza do material sob alta pressão. Há trabalhos das fluoroprovskitas que, por exemplo, como esse do KMGF3, que não teve transição de fase, foi estudado também pelo GUP, variando a pressão, mas há trabalhos como esse do RBCAF3 que houve uma transição de fase, estudos de EPR. E aí a gente vai perceber que com o aumento da pressão, os parâmetros de rede de uma célula unitária cúbica passam para uma fase tetragonal. Isso a temperatura ambiente. Na nossa simulação, fizemos um limite de 44 GPa, porque quando chegou nesse valor, obtivemos fondos negativos e os parâmetros de rede não houve, como no caso anterior, mostrado aquele trabalho, não houve variação dos parâmetros de rede, não houve variação da simetria. E aí o que a gente percebe? Que o volume diminuiu, a dimensão dos parâmetros de rede também diminuiu, o comprimento de ligação, lógico, mais à frente também vai diminuir, e nenhuma transição de fase, nenhum indício da transição de fase foi observado. Mas há trabalhos experimentais que relatam que há uma transição de fase de cúbica para tetragonal a uma variação de temperatura de 124 Kelvin. A entalpia de formação também foi investigada. Aqui nesse aqui eram os parâmetros de rede com a variação da pressão e aqui o volume com a variação da pressão. Também a entalpia de formação foi investigada com a variação da pressão e aí tivemos que essa entalpia ela aumenta, e esse comportamento linear vai indicar a estabilidade energética do RBCDF3. E ele é mais estável que o KMGF3 e o RBMGF3 e que o KSMGF3. As propriedades mecânicas ainda sob alta pressão
foi estudado que os comprimentos de ligação, como eu tinha dito, né, eles diminuíram com o aumento da pressão. É lógico que o material vai ser comprimido. E esses comprimentos de ligação estão relacionados com o raio iônico. Né? Materiais com raio iônico maior vão ter comprimentos de ligações, podem ter comprimentos de ligações maiores. Ainda as constantes elásticas foram investigadas com o aumento da pressão. Né? C11 se mostrou mais sensível à pressão, C11 e C12, perdão. E isso indica que o composto possui tensões longitudinais capazes de produzir mudanças de volume sem uma mudança significativa na forma. E também elas satisfizeram as condições de estabilidade. Ainda os Boole e o Sherwood também foram investigados por um aumento da pressão. E o que podemos concluir aqui, houve um aumento, né, desses módulos, um aumento da resistência à compressão e também um aumento da rigidez, e o material se tornou mais dúctil. Ainda, a relação de Poisson também foi investigada com o aumento da pressão. O material então se apresentou mais rígido. O material totalmente frágil tem um coeficiente de Poisson igual a zero. O material totalmente elástico tem um coeficiente de Poisson igual a 0,7. Né? E para fins de comparação, o aço vai ter igual a 0,3 aproximadamente, né? O germânio 0,31, o vidro 0,17 e a borracha 0,6. As constantes dielétricas de baixa e alta frequência também foram investigadas. A constante dielétrica de alta frequência, né, se apresentou um mínimo a 20 gigapascal com essa separação de pressão. E podemos concluir que o novo conjunto de potenciais de intereletrónicos foi desenvolvido, que descrevia com precisão as propriedades estruturais e mecânicas do RBCDF3. O RBCDF3 é dúctil, resistente a fraturas e suporta bem deformação plástica. As propriedades mecânicas diante da variação de pressão de 2 GB a 44 gigapascal também são investigadas, e aí as constantes elásticas C1 e C2 se mostraram sensíveis e aumentam com o aumento da pressão. Para manter a estabilidade, um possível limite da pressão é estimado a 44 gigapascal. As condições de estabilidade não são violadas, revelando que o composto possui tensões longitudinais capazes de produzir mudanças de volume sem mudança significativa na forma. Os modos de Boole e Sherwood são os mais sensíveis à pressão, fazendo resistência à compressão e a rigidez serem intensificadas, portanto, um aumento da dureza do material com a pressão. A pressão tem uma influência significativa na constante dielétrica de alta frequência, formando esse mínimo de 20 gigapascal, enquanto na de baixa frequência não é bastante influenciada, não é bastante expressiva com relação à constante dielétrica de alta frequência. E nenhuma transição de fase foi observada, nenhum indício de transição de fase foi observado. Então eu quero agradecer à UFES, à CAPES e ao Núcleo de Pós-Graduação em Física que me permitiram realizar essa pesquisa.